Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Letra A. Existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016. Letra B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Letra C. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência. Letra D. É possível alterar a cor das letras de um texto digitado. E a letra E. O bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o bloco de notas. Então, vou abrir aqui o meu bloco de notas, já vou mostrar aí na tela para vocês, já vou colocar ali direto, já podem observar. E agora eu vou digitar um determinado texto no bloco de notas e dar as devidas explicações, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar Veon concurso. Vamos supor, pessoal, que eu quero agora aumentar o tamanho da fonte desse texto. Não precisa nem selecionar, basta o usuário clicar aqui no menu formatar do bloco de notas, que aí nós vamos observar que tem quebra automática de linha, para que quando ele chegue no final da linha ele faça a quebra para a próxima linha, e tem o formatar com a opção fonte. Quando nós entramos aqui na opção fonte, isso é muito importante para a questão. Que tipos de formatação de fonte estão disponíveis aqui no bloco de notas? Eu posso alterar o nome da fonte, eu posso alterar o estilo da fonte entre regular, itálico, negrito e até itálico e negrito ao mesmo tempo. E eu posso também alterar o tamanho da fonte. Então, por exemplo, está lá tamanho da fonte 11. Eu vou colocar tamanho da fonte aqui 22. E também vou mudar aqui para negrito. E vamos confirmar clicando no OK. Então percebe que a fonte ficou maior, ficou tamanho 22 e em negrito, certo? Agora uma coisa importante, embora eu tenha alterado aqui o tamanho da fonte e também tenha alterado até para negrito, eu não posso no bloco de notas selecionar só um texto e mudar a formatação só para o texto selecionado, porque quando eu altero a formatação, mesmo que eu tenha um texto selecionado, o bloco de notas altera essa formatação para todo o texto. Então percebe que agora eu selecionei só a palavra concurso ali, e se eu clicar no menu formatar fonte de novo e aumentar ainda mais o tamanho da fonte, tipo para 48, e agora confirmar, percebe que tanto o texto selecionado concurso como o texto não selecionado V1, os dois ficaram com o tamanho da fonte maior. Isso porque o bloco de notas, embora permita que eu altere o tamanho da fonte, que eu coloque negrito, que eu altere o tipo da fonte, ele aplica isso para todo o texto, independente se o texto está selecionado ou não. Portanto, é diferente do que acontece lá no Word, onde se eu selecionasse só a palavra concurso, só ela ficaria com o tamanho da fonte alterado, né? Aqui não. Aqui, quando eu faço uma alteração de fonte, vale para todo o texto, independente se ele está selecionado ou não. Por isso que eu até vou digitar aqui, ó, mais uns textos maluquinhos aqui embaixo, ó, e não vou selecionar nada, vou clicar lá no menu formatar fonte, e agora vou colocar a fonte tamanho 11, sem negrito, regular aqui, que é o normal, e dá OK. Percebe que todo o texto agora ficou com essa nova formatação. Percebe de novo, ó, vou selecionar só um texto aqui embaixo, menu formatar fonte, vamos escolher aqui itálico e negrito agora, e a fonte, vamos colocar 48. Percebe? Todo o texto ficou com essa fonte 48. Então isso é muito importante. O bloco de notas, embora aceite que eu altere o tipo da fonte, que eu coloque negrito, que eu coloque itálico, que altere o tamanho da fonte, ele não permite isso em partes diferentes do texto. Todo o texto vai assumir essa nova formatação que eu coloquei, certo? Outra coisa importante, pessoal, como o bloco de notas é só um editor de textos bem básico, bem simples, ele não aceita inclusão de nada além de caracteres, sejam eles numéricos ou alfanuméricos ou caracteres especiais. Quer dizer, ele aceita letras do alfabeto, aceita números e caracteres especiais. Caracteres, o que ele não aceita? Ele não vai aceitar imagem, não aceita tabela, não aceita gráficos, são apenas caracteres textuais, certo? Ou numéricos, alfanuméricos, caracteres especiais, como eu bem indiquei. E por que tudo isso que eu estou falando é tão importante? Ah, outro detalhe, quando a gente pede aqui no menu arquivo, percebe que eu tenho novo, nova janela, abrir, salvar como, configurar página, imprimir e sair. Quando eu peço para salvar o documento aqui no bloco de notas, por padrão ele salva esse documento com a extensão TXT, que é o padrão para salvar os arquivos do bloco de notas. Então eu vou dar um nome para esse documento aqui, vou chamar de documento teste hoje.
E olha lá, quando eu salvar agora esse documento lá em cima, ficou teste hoje. Qual é a extensão? A extensão foi TXT. TXT é o padrão para salvar os arquivos do bloco de notas, que significa justamente texto, né? Bem, agora com tudo isso que eu mostrei, a gente já pode voltar na questão para dar resposta, né? Ele falava especificamente, então, sobre o bloco de notas. Em sua configuração padrão, a letra A ele botou: existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016? Não. O bloco de notas não aceita tabela, gráficos, imagens, são só caracteres, sejam eles numéricos, alfanuméricos, letras, números, caracteres especiais, mas não aceita imagens, gráficos ou tabelas, por isso está errado a letra A. Letra B diz se é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Letra B está correto, a gente fez isso, a gente trocou a fonte de letra de um texto digitado. Vamos voltar lá para a gente lembrar, ó. Tá lá o bloco de notas, vou formatar fonte, clicar no menu formatar fonte e vou alterar a fonte ali ó, de um texto digitado. Posso alterar essa fonte do texto digitado, posso alterar o tamanho da fonte desse texto digitado, posso alterar se é negrito, se é itálico, isso eu posso alterar, né? Então é possível sim trocar a fonte de letra de um texto digitado correto. A letra C, imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas? Já está errado, não posso incluir imagens, porém apenas copiando a partir da área de transferência. Nem se eu copiar da área de transferência não pode. Letra D, é possível alterar a cor das letras de um texto digitado? Não, o bloco de notas não tem o recurso cor da fonte. Eu altero o negrito, o itálico, mas cor da fonte eu não consigo alterar. No bloco de notas, é claro, né? A letra E, o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. Errado também. O bloco de notas não possui recurso de verificação ortográfica e também não possui recurso de verificação gramatical. Quem tem isso é o Word, que tem lá sua verificação ortográfica e gramatical, mas o bloco de notas não tem. Por isso, a única resposta certa possível é aqui nossa letra B de Brasil, como de fato o gabarito e a resposta dessa questão.